Então, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, permaneça te abençoando, aonde você estiver. Que o Espírito Santo possa estar presente na sua vida, hoje e sempre. Descansa no Senhor, porque você vai ver, tudo vai dar certo. As coisas ruins vão passar. Tenha certeza disso, tenha confiança no seu coração. Tudo vai passar. E vamos continuar no livro de Romanos 1, versículo 22. É a segunda parte desse livro. Então, Jesus, ele disse, dizendo ser sábio, tornaram-se louco. Esse versículo significa o quê? Ele tentou explicar que as pessoas querem ser tão sábios, fala tanta coisa, pensa que entende tudo e no fim não entende nada e tornaram-se loucos. Por quê? Por que ele estava dizendo isso? Porque as pessoas não sabem o que quer, não sabem onde quer chegar. As pessoas hoje é um pensamento, mas amanhã já mudou, já é outro. Nós somos pessoas indecisas, nós não sabemos o que quer. Nem isso a gente sabe. Ver a necessidade que o ser humano tem de Deus. Ele vendo isso, ele vendo que as pessoas se perdiam, estavam se perdendo cada dia mais e achando que sabe tudo. Acha que são tão inteligentes, são tão sabidos, mas Jesus não via isso. Jesus via loucos, não sabia o que faz. E isso é certo, porque se nós, o ser humano, estou falando de mim e de todos, se nós não tiver a direção de Deus na nossa vida, é tanta cabeçada no poste, só faz coisa errada, tudo dá errado. E aí quando a gente está lá no fundo do poço, mas lá bem dentro das profundezas do poço, aí tem algumas pessoas ainda conseguem sair, porque vai fazer aquilo que devia ter feito há muito tempo, vai se apegar a Deus, vai ter que buscar dele a força que a pessoa precisa. Então, continuando no versículo 23, ele disse, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E esse versículo, ele está querendo dizer o quê? Mudaram a glória de Deus. Ele não se corrompe. Ele não se corrompe. E colocaram ele como imagem de homem que se corrompe. E colocaram ele como imagem, pés, como animais, as árvores do céu, e como os répteis, que se arrastejam, né? Ele disse, me colocaram como isso. E ele não é isso. A Bíblia diz que o único jeito de conhecer Deus é pela obra dele, é pelas coisas que ele fez. A nossa fé tem que nascer no nosso coração, vendo tudo que ele criou. Porque ele se negou e ele se nega a se apresentar. Ele não quer ser visto. Então ele não vai ser visto, é claro. Mas a nossa fé não pode ser baseado em uma imagem, porque ele não está nela. Isso é o que essa palavra aqui está explicando. Que fizeram ele ser isso, fizeram ele, imagem dele, de homem e de animais. Olhe aonde o ser humano pode chegar.
Isso foi o que ele estava, essa palavra aqui explica. Não pode chegar. Olhe a ignorância, a falta de conhecimento. Que o ser, essa geração não, é bilhões de anos atrás, porque isso tudo quem começou não foi nós. Não foi essa geração de 1000 anos para cá, foi muito antes disso. Nós já chegamos e já encontramos a bagunça. E ficamos dentro da bagunça, né? Sem saber como arrumar essa bagunça toda. Porque nós precisamos de Deus. Nós somos um espírito preso dentro de uma carne, que é a nossa casa. O nosso corpo é a nossa carne. Mas nós necessitamos de Deus, da presença dEle, da direção dEle, de noite e de dia. Sem Ele, nós caímos. Então, continuando no versículo 24, Jesus, ele disse: pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia para desonrarem, para desonrarem os para desonrarem seus corpos entre si. Então, essa palavra, Deus, ele explicou que por todos os motivos que eu já li, que você pode ver nos outros vídeos aí, que ele diz que por todos esses motivos das pessoas rejeitar ele, da ignorância das pessoas para com ele rejeitou as pessoas. E as pessoas ficaram sujeitos a tudo, a qualquer coisa, as paixões imundas. Foi assim que Jesus se referiu, as paixões imundas. E quanta gente hoje, né, que está apaixonado, acha a melhor coisa do mundo, né? Outras pessoas matam, destrói um casamento em nome do quê? Da paixão. E Jesus despreza essa paixão. Jesus abomina essa paixão. Por quê? Ele tem tanto desprezo por essa paixão? Porque não faz parte da natureza de Deus. O sexo, o casamento, não foi um plano de Deus na vida da criação dele. Foi Satanás, como todo mundo sabe disso, através da cobra, da serpente, que enganou Eva e Adão. E daí eles dois descobriram que eles se encontravam nu e eles foram lá e praticou essa obra, né? E Deus chegando, o mal já estava feito. E nisso ficou. Então, hoje, Deus, ele despreza, ele abandona as pessoas que tais coisas praticam, porque ele não suporta o pecado. Deus nos ama, mas Deus não suporta o pecado. E se nós estamos em pecado, provavelmente Deus vai nos rejeitar por conta do nosso pecado. Então, continuando no versículo 26. Se você chegou agora, entrou agora nesse canal, vai ter outros vídeos aí que tá explicando melhor, que você pode ver. Então, continuando aqui no 26, que Jesus ele falou o seguinte: pelo que Deus os abandonou as paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é que esse versículo Deus estava falando?
que ele entregou o ser humano, a criação dele, aquilo que ele fez com tanto amor, as paixões infâmias. Tá vendo aí? Porque até as mulheres mudaram o uso natural das coisas. Então, esse uso natural das coisas é o quê? O casamento. Homem e mulher. Não estou criticando ninguém. Eu estou lendo o que está escrito. Mas a sua vida você pode continuar do jeito que você escolher. É o seu problema. É com você e Deus. Cada um vai dar conta a Deus, né? Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Simplesmente eu estou lendo o que está escrito. Se você quiser conferir, é só você pegar o livro, a Bíblia, e chega lá, Romanos 1, versículo 26. Aí você vai ver isso lá escrito. E ele disse: então ele abandonou o ser humano às suas paixões infâmias, porque as mulheres mudaram o uso natural das coisas. As mulheres deixaram de querer homem para querer mulher. Então isso não agrada a Deus. Isso são paixões, desejo que o ser humano tem, que a carne tem, que passa por cima da moral, do respeito, que passa por cima de tudo e faz aquilo que a pessoa quer. Com Deus as coisas não funcionam desse jeito. Resista às tentações, resista ao diabo e ele vai fugir de nós. É isso que está escrito. Infelizmente, o mundo é... Então, continuando, Romanos 1, versículo 27 agora. Deus, ele continuou ensinando a vontade dele, o que ele gosta e o que ele não gosta. Mas o interessante de tudo isso é que ele não manda ninguém fazer nada. Você não é obrigado a fazer. Você pode continuar com a sua vida do jeito que quiser, mas vai pagar por isso. Mas na terra, nessa carne, tá de boa. O problema é depois que você morrer. Quando o seu espírito se encontrar com o de Deus, aí é que vai pagar pelo que fez. Tá entendendo? Então, esse versículo aqui, o 27, Jesus ele disse: e semelhantemente também os varões, que são os homens, deixaram o uso natural das mulheres e se inflamaram em suas sexualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É forte essa palavra, é muito forte. Então, quando o homem, ele deixou o uso natural e ele pega outro homem, olhe como Deus vê essa criatura. Ele vai receber a recompensa pelo seu erro. E aí entra as doenças. Ai, descansem. Doenças novas começam a aparecer no mundo, porque a recompensa dos nossos erros. Sônia, Deus é mau, Deus castiga. Está escrito. O que está escrito vai vir automaticamente. Deus hoje ele não está mais lá no céu mandando bênção para um, maldição para outro, de jeito nenhum. Uma vez só ele falou isso. Uma vez só passou a existir. E hoje existem. É tipo assim, você faz o bem e o bem vem atrás de você. Você faz o mal e o mal vem atrás de você. Então, quando o homem peca em um grau tão alto, a recompensa dele é triste.
É o que essa palavra está dizendo. Infelizmente, hoje, muita gente não entende isso. Então, continuando, no livro de Romanos, 1, versículo 28. Deus, ele continuou ensinando, e ele disse: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então, como as pessoas não se incomodou, não se importou de conhecer Deus, de ter o zelo, o cuidado pelas coisas de Deus, a consideração, o respeito, o temor por Deus. Então ele disse, ele entregou as pessoas para fazer coisas ruins, para fazer coisas que não convém fazer. Deus abandonou. E hoje deu nisso. Hoje a violência, creio que não precisa explicar, a pessoas muito violentas, a pessoas que não têm nem um pingo de noção do que está fazendo, perdeu o juízo totalmente. Por quê? Porque não há mais conhecimento, porque não há mais amor, porque não tem conhecimento, não tem noção do que vai pagar a Deus, não tem noção. Não tem noção, porque é muito forte. E o que Deus faz, não há quem possa desfazer. O que está escrito está acontecendo, está no mundo, está aqui. A gente está vivendo dia após dia o que está escrito. Hoje, agora, em 2021, nós estamos. E o mundo está chorando. O mundo não é um país, é o mundo. Não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tenha. Não importa o que a pessoa tem, você pode conquistar o mundo inteiro. Mas se você não conquistar Deus, para nada vai servir o mundo. Porque tudo aqui vai passar. A nossa vida vai passar. Nós temos poucos anos de vida na terra. E quando esse dia chegar, que a gente sair daqui e a gente for se encontrar com Deus, que aquele encontro for acontecer, e mais, só vai estar nós, uma pessoa e Deus. E aí vai ser a hora de pagar as contas. Então, continuando, ainda em Romanos 1, versículo 29. E Deus permaneceu ali ensinando, Jesus Cristo, essa palavra. E ele disse: estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Então, foi isso que sobrou. Isso que eu li agora foi o que sobrou para a humanidade, que Deus rejeitou por conta dos seus erros, dos pecados. Deus, ele não aceita, ele não se corrompe, Deus, ele não vai se corromper. E esse versículo 29, ele explica, Deus, ele colocou um grupo de coisas que ele não aprova, e ele não vai aprovar nunca. Ele colocou todo esse grupo: prostituição, malícia em geral, né? Avareza, maldades,
cheios de inveja, homicídios, contendas, engano. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, cara, eu acho que eu vi tal coisa, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho. Isso é engano. E Deus, ele não aprova. Ele não aprova. Você vai conseguir com isso aborrecer Deus, fazer ele virar as costas para você, se afastar de você, e deixar você só com esse mal. E esse mal vai seguir, porque você está só, porque você não tem ninguém para te defender. O seu espírito é fraco, a sua carne só quer o pecado. E a queda é certa. Quando as doenças vêm, as coisas ruins vêm, você não tem Deus para te defender, para sarar, para tirar aquele mal, para não deixar te derrubar, tá entendendo? Então é muito importante a pessoa se livrar do mal. Deus, ele ensinou o caminho que a gente deve entrar. Essa palavra ensina o caminho certo. Se você pensar hoje: Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, está aqui. Busque Deus. Busque fazer as coisas. Então, continuando ainda em Romanos 1, versículo 30 agora. E Jesus, ele continuou ensinando. E ele falou o seguinte: sendo murmuradores, distratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Então, mais um grupo, que no primeiro vídeo aí já falei de um grupo e agora ele continuou citando o restante. Então, essas pessoas são aborrecedores de Deus. Você está vendo como é as coisas, como Deus teve o cuidado de ensinar. Olha, é por aí. Se você fizer assim, vai dar certo. Se você não for por esse caminho, você vai se dar muito bem, porque você vai me agradar. Mas se você for, você vai me aborrecer. E as pessoas hoje, muita gente, não é todo mundo, né? Mas consegue aborrecer Deus no extremo. E o mundo está caindo, porque Deus tem cirado. Deus está cirando cada dia mais. Às vezes eu chego assim, eu paro e eu penso: meu Deus, tenha calma. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque só pedindo misericórdia a Deus. Porque o mundo está em uma violência tão grande. Porque Deus tem se aborrecido tanto com essa criação dele, que ele criou, porque ele está a ponto de destruir tudo. E o problema é maior, que essa destruição só é a carne. Deus só vai destruir a carne, mas o espírito não destrói. Nós somos parte de Deus. Nós somos um espírito de Deus colocado dentro de um corpo. E Deus, ele é imortal. Nós somos imortais. Nós não morremos. Nós vamos perder a nossa casa. O nosso corpo é a nossa casa, é a casa da nossa alma. Quando essa alma sair desse corpo, nós vamos estar vivos como estamos agora, na presença de Deus, mas vamos estar cara a cara com Ele. Nós vamos estar na presença dEle e vai ser a hora que a gente vai ser julgado pelos nossos erros. Ler esse versículo vai acordar muita gente e você vai ver se você é bom ou se está, né? Então, continuando em Romanos 1, versículo 31. Jesus permanecia ensinando as coisas como deveria ser. Não é como é como deveria ser. Mas ele disse: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural.
irreconciliável, sem misericórdia. São um outro grupo de pessoas que aborrece Deus. Mais um grupo de pessoas que aborrece Deus, pessoas sem misericórdia, pessoas que não têm compaixão, né? Hoje tá desse jeito, o mundo tá desse jeito. Hoje, se o carro passa em cima de alguém, se alguém acontece algo mal ali, você vê pessoas em volta de você falar assim, é bem feito, é bem pregado, aquela pessoa merecia isso. Mas você tem que lembrar que você não é mau. Você tem que sentir compaixão, você tem que ter misericórdia, porque o seu coração, você é uma pessoa de Deus, você é um filho de Deus. Você não pode compartilhar do mal que aquela pessoa vive, entendeu? Você vai mostrar a Deus que você também não é bom. Você tem que ter medo de você próprio, de você mesmo, sabe? Porque o maior inimigo nosso somos nós. Se a gente não dosar a nossa mente, ela vai muito longe. Às vezes o homem casa e ele tá ali, tem filhos que depende dele para comer, para vestir, para tudo, depende dele. O caráter daquela criança vai ser modelado pelos pais. Aquela criança vai olhar para o pai e para a mãe e ele vai seguir eles na educação, no respeito que aquela família passa, tá entendendo? E aquele pai olha para outra mulher e ele se apaixona e ele larga tudo para ter uma relação com outra pessoa. E mais depois com outra, e mais depois com outra. E assim também as mulheres. Entendeu? E Deus não aceita essas coisas. Porque essas coisas para Deus é imoral. É falta de respeito, entendeu? E Deus não aprova. Deus quer que a gente resista às paixões. Então, continuando mais um versículo, o último de Romanos 1, versículo 32. É o último do Romanos 1. E Deus, ele falou, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas pratica, não somente as faz, mas também consente aos que faz. Aí, Sônia, eu não entendi isso direito. Eu vou explicar. Ele diz que as pessoas que praticam todos o mal, que eu já li nos outros versículos, que você pode ver aí em cada vídeo, no vídeo aí, e ele disse, todas essas pessoas que praticam esse mal, eles são dignos de morte. São dignos de morte. E ele disse mais, não só o que faz, mas o que consente também. Você pode ler. Romanos 1, versículo 32. Não só o que faz, mas o que consente. Se você consentir o erro de alguém, você também vai pagar. Você também vai ser julgado por aquele erro. Então, se a pessoa for perdido e quiser se perder, não precisa de você para fazer isso. Você fica de fora. Sônia, eu posso ficar... Olha, chega uma amiga minha hoje na minha casa e ela tem um comportamento fora dessa palavra de Deus. Eu não aceito na minha casa. Eu não aceito. Minha filha, se você quiser uma roupa, eu te dou. Se você quiser comida, eu te dou. Se você estiver precisando de um dinheiro para comprar uma alimentação, eu te dou. Mas debaixo do meu teto, não. Porque debaixo do meu teto
o Espírito Santo de Deus, eu quero que ele entre na minha casa. E Deus não entra em lugares imundos, sujos, porque para Deus o pecado é imundície. E você suja a sua casa, as bênçãos não entram, você vai ver catando maldição na sua vida, as coisas boas vai fugir e só vai ficar as coisas